Um recado para você que vai fazer esse concurso aí em Ribeirão das Neves. A prova da GCM de Ribeirão das Neves está chegando e o Vale Concurso te aguarda em uma super revisão presencial. No próximo sábado, agora, dia 8, estaremos de 8 às 18 horas aí em Ribeirão das Neves, trazendo para vocês as nossas apostas finais. Uma excelente oportunidade para você revisar todo o conteúdo do edital e ainda ajudar uma instituição. Serão várias dicas e bizus focados nos pontos mais importantes cobrados pela banca IBGP. Além disso, será um aulão beneficente e estaremos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam. Olá, eu sou o Gleidson Paixão, sou GCM de Ribeirão das Neves e aguardo você aqui pro aulão para que no futuro nós possamos trabalhar juntos, protegendo a sociedade. Fala pessoal, vamos com tudo aí, fazer aquela revisão geral sobre legislação de trânsito. E essa aula é com o intuito de quê? É a aula do Vale Tudo para o concurso de Ribeirão das Neves. Você que vai fazer o concurso aí de Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, tem que assistir essa revisão que o Vale proporciona para os senhores. Lembrando que o que, pessoal? O que a gente tem que ter em mente? A banca que vai ser realizadora é a banca IBGP. Não esqueçam disso, concurso de Ribeirão das Neves, remuneração aí com benefícios e tudo mais, passando de R$5.000. Então nós vamos fazer uma revisão de legislação de trânsito. O que a gente não pode esquecer o que? É a banca realizadora, que o concurso serão o quê? 35 questões. Dessas 35 questões, nós vamos ter 10 questões de português, com peso 2. Nós vamos ter o quê? 5 questões de quê? Raciocínio lógico matemático, com peso também 2. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ainda 5 questões de quê? 5 questões de informática, pessoal. Não esqueçam disso também, com peso 2. Reparem para os senhores verem, até agora nós estamos falando só de questões com peso 2. Nós vamos ter 5 questões ainda de conhecimentos gerais, com peso 2 também, pessoal. Nós vamos ter o quê? 5 questões de legislação, com peso 4. E por fim, nós vamos chegar na legislação de trânsito, que é 5 questões de legislação específica, podendo o quê? Ter questão de legislação de trânsito, com peso 6. Então, cada questãozinha vale 6. Legislação específica. E aqui dentro de legislação específica, nós temos legislação de trânsito. Beleza? Então não perca essa revisão de trânsito, beleza? Ó, 5, 10, 10, 20, 35 questões aí. Bateu certinho. Então nós temos o quê? A banca, total de 35 questões. Lembrando que legislação de trânsito vai vir dentro de legislação específica com peso 6. Cada questãozinha aí vai valer 6 pontos. Então não deixem de estudar legislação de trânsito ou então assistir essa aula que o Vale proporciona a você que quer se tornar um guarda municipal de Ribeirão das Neves. Não perca essa oportunidade. São um salário de mais de R$5.000. Então, na reta final, vamos intensificar esses estudos, vamos assistir essas videoaulas proporcionadas e vamos trazer essa aprovação para você que quer tornar-se um servidor público, seja municipal, estadual ou federal. Beleza? Vamos com tudo então. Vale tudo, Ribeirão das Neves, pessoal. Dito isso aí, vamos começar então. Primeira coisa que eu quero falar com os senhores aqui, que os senhores não podem deixar de ter conhecimento. Vamos pensar uma infração do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos pensar em infração aí de conduzir veículo. Vamos lá, dirigir veículo, artigo 162, inciso 1º. O artigo 162, inciso 1º diz: dirigir
veículo e 2 pontos. Lá no caput, fala dirigir veículo, beleza? Aí no caput, logo no inciso primeiro, nós vamos ver que está escrito lá assim. Vamos ver que lá no inciso primeiro vai estar assim, ó. Dirigir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, que é uma infração de penalidade, infração de gravidade, gravíssima, com penalidade de gravíssima e com medida administrativa de quê? Vamos olhar a medida administrativa lá. Retenção do veículo. Medida administrativa de retenção do veículo. Beleza? Aí nós temos então uma infração que é gravíssima. Infração gravíssima com penalidade de multa até 3 vezes. Beleza. Então o que eu quero que os senhores tenham em mente, pessoal? Então, a toda infração nós vamos ter o quê? Uma infração, nós vamos ter o quê? Uma gravidade dessa infração, que é o quê? Uma infração gravíssima, que dá 7 pontos na carteira. E nós vamos ter o quê? Dessa infração vai acarretar também uma medida administrativa e também uma penalidade, que são distintas. Então, toda infração vai ter uma medida administrativa, que é no caso aqui, retenção de veículo, e uma penalidade, que no caso aqui, que é uma multa de 3 vezes o valor da multa. Beleza? Lembrando que os senhores têm que ter em mente que, por exemplo, para sabermos o percentual do valor da multa, os senhores têm que saber a gravidade. Se é uma infração gravíssima, vai ser o valor da multa da infração gravíssima multiplicado por 3. Bacana? E, tecnicamente, vai ser 7 pontos na carteira. Então, toda infração veicular vai ter o quê? Toda infração vai ter o tipo de infração que é a gravidade dela, a medida administrativa e a penalidade. Nos crimes, a mesma coisa. Quando nós estamos diante de um crime de trânsito, nós vamos ver mais adiante, nós vamos ter o quê? A tipificação do crime e logo abaixo a pena do crime, beleza? Não esqueçam disso. Então, dito isso aqui, nós vamos saber então o que pode estar na sua prova. Quais são as penalidades e as medidas administrativas. Top? Uma coisa que pode cair, mas não, eu acredito que no termômetro assim, de probabilidade de cair, digamos que nós estamos aqui, ó. Aqui é aquilo que cai. Então, aqui você coloca aquilo que não cai. Nesse termômetro aqui, eu colocaria que esse conteúdo vai estar mais ou menos aqui assim. E o próximo conteúdo, que são os crimes, vai estar aqui assim, beleza? Isso tudo porque, tendo em vista os últimos concursos de guarda municipal da banca IBGP, beleza? Não esqueçam disso, pessoal. Então, dito isso aí, nós vamos então ver quais são as medidas administrativas e as penalidades existentes. Essa banca gosta muito de cobrar o quê? Trocar as medidas administrativas com as penalidades e fazer com que o aluno erre a questão. Então, às vezes, vai pedir para marcar incorreta, aí vai misturar uma penalidade com a medida administrativa. Tomem cuidado com isso aí. Então, nós vamos ver as medidas administrativas, as penalidades, e depois nós vamos ver aquela matéria que eu acho que provavelmente vai ter uma questãozinha lá, que é a matéria de crimes de trânsito. Dito isso aí, vamos seguindo aí então. Então, sabemos que toda infração tem uma medida administrativa e uma penalidade. Sabendo disso aí,
nós vamos ver quais são as medidas administrativas. Rapidamente aqui. Coloquei para os senhores aí, ó. A autoridade de trânsito, na esfera das suas competências estabelecidas nesse código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Olha para os senhores verem aí. Inciso 1º, advertência por escrito. Inciso 2º, multa. Inciso 3º, suspensão do direito de dirigir. Inciso 4º, vetado. Inciso 5º, cassação da carteira nacional de habilitação. E inciso 6º, cassação da permissão para dirigir. Inciso 7º, frequência de curso de reciclagem. Muito bacana, pessoal. Então, os senhores têm que gravar. Reparem para os senhores verem que o quê? Então, de penalidades, nós temos quais? Quais são as penalidades? Dentro de penalidades, nós temos quais? Advertência por escrito. Lembre-se disso, é por escrito, beleza, pessoal? Nós temos, qual a outra penalidade que nós vimos que é uma penalidade que tem na dirigir sem carteira? Penalidade de multa. Outra penalidade, nós vimos o quê? Suspensão do direito de dirigir, pessoal. Suspensão do direito de dirigir. Próximo que temos, pessoal. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir. Beleza? Outra que temos. Frequência obrigatória a curso de reciclagem. Frequência obrigatória a curso de reciclagem. Isso daqui, nós estamos falando de penalidades. Agora eu quero que os senhores gravem uma coisa muito interessante. Todos esses aqui não tem nem a letra R e nem a letra T. E já quando falamos de medidas administrativas, sempre vai ter a letra R ou a letra T. Nós vamos ver a seguir aí sobre medidas administrativas, que vai ser retenção do veículo, remoção do veículo, transbordo de excesso de carga. Então, isso aí, quando tiver a letra R e T, estará falando de medidas administrativas. Beleza? Quando tiver R e T, são medidas administrativas. Nós vamos ver mais adiante. As penalidades são somente essas aqui. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir e frequência obrigatória a curso de reciclagem. Beleza? Vamos seguindo aí, pessoal. Olha para os senhores verem aí. Das medidas administrativas, aí ó, artigo 269, autoridade de trânsito ou seus agentes na esfera das suas competências estabelecidas nesse código dentro da sua circunscrição deverá adotar as seguintes medidas. Inciso 1º, retenção do veículo. Inciso 2º, pessoal, remoção do veículo. Inciso 3º, pessoal, recolhimento da carteira de habilitação. Inciso 4º, pessoal, recolhimento da permissão para dirigir. Inciso 5º, pessoal, recolhimento do registro do veículo, certificado de registro, recolhimento, inciso 6º,
recolhimento do certificado de licenciamento anual do veículo, pessoal. Inciso 8º, transbordo de excesso de carga. Inciso 9º, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Vamos lá. Inciso 10º, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e nas faixas de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários ou após o pagamento de multa e encargos devidos. Inciso 11º, realização de exame de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiro socorro e de direção veicular. Inciso... Duplicou, né? Esses dois últimos aí duplicou. Não, beleza. São até o 11º, pessoal. Vamos ver se tem mais algum. Não, aí já vai começar dos crimes. Então, pessoal, são todos esses aí. Reparem para os senhores verem. Olha para os senhores verem aí. Todos esses artigos começam com a letra... Incisos começam com a letra R. Olha aí. Todos eles, olha para os senhores verem, começam com a letra R, pessoal. Reparem para os senhores verem, olha aí, ó. Retenção, remoção, recolhimento da PPD, registro certificado, recolhimento CRLA, transbordo, realização de teste de dosagem. Então, pessoal, reparem para os senhores verem, toda medida administrativa vai ter a letra T e R. Se não tiver T e R, não há de se falar em medida administrativa. Aí nós podemos falar em penalidades, que pode ser advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, cassação da CNH ou permissão para dirigir e frequência obrigatória a custo de reciclagem. Tendo R e tendo T, é medida administrativa. Beleza? Pega o bizu aí, vamos junto agora falar sobre crimes de trânsito, pessoal. Dito isso aqui, acredito que os senhores não vão errar na prova, nós vamos falar sobre os crimes de trânsito. Então, apagando aqui, já falando sobre crimes de trânsito. Os crimes de trânsito estão a partir do artigo 291. Só que o artigo 291 e os seguintes, até chegar no 301, vai ser disposições preliminares sobre o crime de trânsito. Sendo disposições preliminares sobre o crime de trânsito, não tem um tipo penal, não tem um tipo penal específico. O tipo penal vai começar lá no homicídio culposo, no artigo 302. Que é o homicídio culposo na direção do veículo automotor. Já falando sobre o homicídio culposo, nós vamos ver que o tipo penal no Código de Trânsito Brasileiro do homicídio, ele só aceita a modalidade culposa na legislação de trânsito, beleza? Nós vamos ver mais à frente que ele só tem homicídio culposo. Então, se a pessoa matar um indivíduo na direção de veículo automotor, quer dizer que ela não vai responder por crime doloso? Errado. Pode ser aplicado, sim, o crime doloso nela, mas vai aplicar o crime doloso lá do Código Penal comum. Beleza, meu amigo? Toma muito cuidado com isso aí. Então, o homicídio doloso aplica-se o 121 do Código Penal. Mas se falarmos em direção de veículo automotor e de homicídio culposo, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Artigo 291, crimes de trânsito. Aos crimes de trânsito cometidos na direção de veículos automotores previstos nesse código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal, e se este não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 no que couber. Muita atenção nisso aí, pessoal. O que quer dizer isso aí? Vai ser aplicado tanto a lei processual penal quanto a lei penal comum e a lei do juizado especial, que é a Lei 9.099, se o Código de Trânsito não dispuser do modo diverso. Se a legislação do Código de Trânsito, a Lei 9.503, não dispuser nada contrário a essa norma, tudo aquilo que é permitido vai ser aplicado no Código de Trânsito Brasileiro. Basicamente,
É isso aí, muito cuidado. Parágrafo 1º. Aplique-se aos crimes de trânsito de lesação, aplique-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 78 da Lei e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver. Ponto. Primeira coisa que nós temos que saber aí, pessoal. Reparem para os senhores verem. Os senhores têm que ter conhecimento de que saber o que está escrito no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099 para ser aplicado no crime de lesão corporal culposa. Primeira coisa, nós vamos ler os artigos, mas eu quero dizer para o senhor, o artigo 74 já vem falando sobre composição civil por danos. Beleza? Então vai ser aplicado no crime de lesão corporal culposa. Artigo 76 vai falar sobre a aplicação de medida pelo Ministério Público de maneira imediata. Tranquilo. E o artigo 88 vai falar sobre o crime somente se procede mediante representação no caso de crime culposo e no caso de lesões leves. Tomem cuidado com isso aí. Vamos ver aí para os senhores verem. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença recorrível e terá eficácia de título a ser executado a juízo civil competente. Top. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Artigo 88. Olha, muito cuidado com esse aí, pessoal. Esse artigo costuma cair demais. Artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa a crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, quando estivermos diante de lesões leves, lesões corporais leves e lesões corporais culposas, o crime vai ser mediante a representação. Exceto, nós vamos ver exceto agora o que foi que vai ficar. Ó. Exceto se, inciso 1º, o agente estiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, exceto, inciso 2º, participando em via pública de corrida, disputa, competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente e exceto, inciso 3º também, transitando em uma velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km. O que eu quero dizer para os senhores, pessoal? Tomem cuidado. Então, no caso de lesão corporal culposa, vai ser aplicado o dispositivo lá de ser mediante representação, no caso de lesão culposa e lesões corporais leves. Mas se o agente estiver sob o quê? Qual a primeira exceção que vai deixar de ser mediante representação, vai passar a ser pública incondicionada? Se o agente estiver sob influência de álcool, sob influência de álcool. Qual que é a outra exceção? Se ele estiver o quê? Participando de corrida, disputa ou exibição de manobra, né? Exibição de manobra, ou se ele estiver acima da velocidade permitida em mais de 50 km. Beleza? Então, essas são as 3 exceções que a ação vai passar a ser incondicionada.
Ação pública incondicionada, no caso de lesão corporal culposa. Então são as 3 exceções, pessoal. Não perca esse foco aí. Continuando. Artigo 292, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Então, o que quer dizer? A suspensão ou proibição ela vai poder ser imposta sozinha ou junta com outras penalidades, beleza? Aquelas penalidades que a gente viu aqui. Artigo 293, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos. Então, no caso de crime de trânsito, quando falamos o quê? De suspensão ou proibição de obter essa carteira nacional de habilitação, a pena a ser aplicada por juiz vai ser de 2 a 5 anos. Tomem cuidado com isso aí, pessoal, que essa pena é diferente daquela lá da infração. Nós estamos falando de crime de trânsito, de 2 meses a 5 anos. Bizu de prova, beleza? Continuando. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à sua autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, transitou em julgado a sentença condenatória, o réu tem 48 horas para entregar a carteira de habilitação ou a permissão para dirigir. Ele tem esse prazo de 48 horas. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação, estiver recolhido em estabelecimento prisional. Prestem muita atenção aí, pessoal. Isso aí eu quero falar para os senhores ficarem muito atentos. Prestem bastante atenção. Digamos a seguinte situação hipotética. João foi condenado a 4 anos. 4 anos de reclusão por homicídio culposo na direção de veículo. Quatro anos de homicídio culposo na direção de veículo. E ele foi condenado a 3 anos. 3 anos de suspensão. Da carteira nacional de habilitação dele. Pergunta: João vai ficar quanto tempo sem poder dirigir? O João vai ficar, no total de 4 mais 3, ele vai ficar 7 anos sem poder dirigir. Porque o prazo de suspensão dele não vai ser contado enquanto ele estiver cumprindo a pena de 4 anos de reclusão. É isso que quer dizer. Enquanto ele estiver recolhido no estabelecimento prisional pelos prazos de 4 anos, ele não vai começar a correr o prazo de suspensão dele. Então, basicamente, ele vai ficar 7 anos sem poder obter a carteira nacional de habilitação. É isso que quer dizer o parágrafo 2º aí. Muito cuidado, pessoal. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração. Inciso 1º, com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco ou grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Então, primeira circunstâncias que vai se agravar a pena. Então, se ele tiver cometido a infração com dano potencial de 2 ou mais pessoas, então se tiver mais de uma pessoa e esse dano potencial dele puder ocasionar com mais de 2 pessoas ou colocando em risco o patrimônio de terceiros, é uma circunstância que agrava a pena.
Inciso segundo, utilizando-se de veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Então, se você comete um crime de trânsito na direção de veículo automotor e estiver com o seu veículo sem placas ou com as placas adulteradas ou falsificadas, você terá uma pena que vai se agravar. O que é agravante, pessoal? Pensem comigo. Agravante, ela vai fazer o quê? A pena base fixar-se um pouco acima da média. Você tem lá no crime de homicídio, pena de 2 a 4 anos, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Você vai fixar o quê? A pena base vai ser fixada mais próximo da máxima permitida, que é de 4 anos. É para isso que serve as agravantes. Não esqueçam disso, pessoal. Então, se ele estiver utilizando sem placas ou utilizando placas adulteradas ou falsificadas, vai se agravar a pena. Inciso terceiro, sem possuir permissão para dirigir ou carteira. Se você comete um crime de trânsito sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir, sua pena será agravada. Inciso quarto, com PPD ou carteira nacional de habilitação de categoria diferente do veículo. Se você comete um crime dirigindo um veículo de 4 rodas, que exige o quê? Que é de até 3.500 quilos, que exige categoria B. Você está dirigindo um carro e comete um crime, sendo habilitado na categoria A, que é categoria de motocicleta, veículo de 2 ou 3 rodas, você vai ter o quê? Sua pena agravada. Tomem cuidado com isso aí. Inciso quinto, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiro ou de carga. Então, você que faz transporte coletivo de passageiro ou é motorista de carga, você pode ter sua pena agravada, porque você tem que ter cuidados especiais com seus passageiros e com a carga que você está transportando. Inciso sexto, utilizando-se veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Outra hipótese de ter a pena agravada, esse inciso sexto. Continuando, pessoal. Já falei essa daí, já falei, continuando. Nós falamos até o sexto, né? Inciso sétimo aí, pessoal, faltou esse inciso sétimo aí. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestre. Aquela faixa de trânsito temporária destinadas aos pedestres são aquelas faixas que são feitas pelos agentes de trânsito, que são aquelas faixas feitas com cones. Então tomem muito cuidado, que se for sobre a faixa de trânsito temporária ou destinada a pedestre, você vai ter uma pena agravada. Bacana? Artigo 301, olha que interessante. Ao condutor de veículo, no caso de sinistro de trânsito que resulte em vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar o pronto e integral socorro àquela vítima. É isso mesmo, pessoal. Parece uma coisa até que vocês estão pensando assim, nossa Deus, então mesmo que o cara esteja em flagrante delito, ele comete um crime de trânsito, se ele prestar o imediato socorro à vítima, prestar o pronto e integral socorro à vítima, não vai ser imposto a ele a prisão em flagrante. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter pena não, pessoal. Ele vai ter uma pena, vai ser instaurado um inquérito e desse inquérito vai gerar um processo judicial e ele vai ser penalizado posteriormente. Artigo 301. Se você prestar o pronto e integral socorro, não vai ser imposto a prisão em flagrante. Continuando. Artigo 302, pessoal, homicídio culposo. Agora vamos nos crimes em espécie, porque nós estamos hoje no Vale Tudo, né? Hoje é Vale Tudo, então nós temos o quê? Na velocidade turbo que só o Vale proporciona para os senhores que querem passar no concurso da Guarda Municipal de Ribeirão das Neves. Lembrando que, mais uma vez, a matéria de legislação de trânsito está dentro de legislação específica
que possui o peso 6. Cada questãozinha vai valer 6 pontos, pessoal. Então, é como se fosse 3 questões de português ou 3 questões de matemática. Mas não obstante, eu tenho que dizer para os senhores que deve-se estudar tanto legislação específica quanto quanto português e raciocínio lógico também, que tem peso 2. Continuando. Vamos lá. 302, hein? Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena. Detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Então nós estamos o quê? Homicídio culposo. Falei com os senhores uma coisa muito interessante. Vou até foca em mim aqui agora. Homicídio culposo em direção de veículo automotor, CTB. Se o homicídio for na direção de veículo automotor, mas for doloso, Código Penal, Decreto 2848, artigo 121, homicídio doloso. Beleza? Mas como estamos falando de crimes culposos, na direção de... Como estamos falando de crimes em espécie da legislação de trânsito, então nós temos o quê? Homicídio culposo. Vamos ler lá de novo. Homicídio culposo na direção do veículo automotor, pena, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º, pessoal, olha que interessante. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena será aumentada de 1/3 a metade se o agente. Então, prestem atenção, pessoal. Via de regra, foca em mim aqui. Via de regra, se o agente comete homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele já tem uma pena de detenção de 2 a 4. Ponto. Mas nós vamos ver no parágrafo 1º que ele vai ter uma majorante de 1/3 a metade se o quê? Se ele cometeu o crime na direção de veículo automotor e se ele tiver sob, não possuir o quê? Carteira de habilitação. Vamos ver lá, ó. Inciso 1º, não possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Inciso 2º, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Inciso 3º, pessoal, deixar de prestar socorro quando possível fazer sem risco pessoal à vítima do sinistro. Inciso 4º, quando ele praticar como? Se o agente praticar no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então nós vimos aí que essas são as majorantes. Prestem muito cuidado. Então nós vimos que nós temos homicídio culposo, caput, detenção de 2 anos a 4 anos. Nós vimos que temos as majorantes, nós temos as majorantes, as causas de aumento, que é o parágrafo 1º, que é aumento de 1/3 a metade, sem carteira, praticou o crime sob faixa de pedestre, deixou de prestar o pronto e imediato socorro à vítima, ou se ele fez sob exercício de sua profissão, sob transporte de passageiros. São 4 opções aí que o agente vai ter a pena qualificada, vai ter a pena majorada de 1/3 a metade. Agora, o próximo parágrafo, nós vamos ver a qualificadora. Qualificadora do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Parágrafo 3º. Se o agente conduz o veículo automotor sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, pena de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de dirigir ou de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, sempre quando nós tivermos uma fração, aumenta-se de 1/3 a metade, estamos falando de uma causa de aumento ou majorante. Sempre que quando te mudar o que? A pena do crime, que deixou, por exemplo, no caso do parágrafo 3º, nós vimos aí que a pena deixou de ser de detenção lá do caput, passou a ser de reclusão, e deixou de ser de 2 a 4, passou de ser de 5 a 8 anos. Em qual que é essa qualificadora? Se ele estiver conduzindo o quê? Sob influência de álcool ou substância que determine dependência. Olha para os senhores verem aí. E um ponto muito interessante que eu quero falar com os senhores. Influência de álcool, basta ele estar sob qualquer quantidade de álcool no sangue.
ele não precisa estar com a capacidade psicomotora alterada, não. A capacidade psicomotora alterada, foca em mim aqui, a capacidade psicomotora alterada quer dizer que ele vai estar cometendo o crime do artigo 306, que é aquele que está o embriagado. Quando fala assim, capacidade alterada, é o artigo do 306. Beleza? Que é o quê? O crime de embriaguez, né? É o crime de embriaguez. Crime de embriaguez é quando ele está com a capacidade psicomotora alterada. Ali, ele está só sob influência de álcool. Então, qualquer quantidade de álcool, ele já vai estar o quê? E cometer homicídio culposo, ele já vai ser o quê? Pena de reclusão de 5 a 8 anos. Aqui, quando falamos de embriaguez, nós falamos só aqueles embriaguez crime, em que o agente dá o quê? Mais de 6 decigramas de litro de álcool por sangue. Ou acima quando falamos em etilômetro, estamos falando aquelas pessoas que estão com um crime de trânsito com acima de 0,34, está com 34 para cima de substância de 0,34 de valor de alveolar expelido pelos pulmões sob influência de álcool. Tomem cuidado com isso aí. Então, agora nós vamos falar do artigo 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então nós estamos vendo que o crime de lesão corporal, sob direção de veículo automotor, nós temos apenas o tipo de lesão corporal culposa. Lembrando que nós vimos lá atrás que o crime de lesão corporal leve e o crime de lesão corporal culposa só é crime somente mediante a representação, exceto se o agente estiver o quê? Sob influência de álcool. Vamos projetar para os senhores verem aqui. Exceto se ele estiver sob influência de álcool, participando de corrida, disputa ou transitando com velocidade a mais permitida superior a 50 km. Então, vimos isso aí. Continuando. Então, o crime de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se de 1/3 a metade se o crime ocorrer nas hipóteses do parágrafo 1º do 302. Então, as mesmas causas de aumento do crime de homicídio culposo é a mesma causa de aumento do crime de lesão corporal culposa e a mesma fração de 1/3 a metade. Então, quais são aqueles crimes que nós vimos que que vai ter a causa de aumento? É quando o agente tiver o quê? Vamos lá. Quando ele não possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir, quando ele praticar o crime sob faixa de pedestre, quando ele deixa de prestar o imediato socorro à vítima, podem fazer sem risco pessoal, ou quando ele está no exercício de sua profissão com transporte de passageiro. Isso tudo também será uma causa de aumento no caso de lesão corporal culposa. Bacana? Continuando. A parágrafo 2º, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência e se o crime resultar em lesão corporal grave ou gravíssima. Então, pessoal, preste atenção. Lá no crime a qualificador do homicídio culposo, bastava ele estar sob influência de álcool ou substância que determine dependência. Já para ser uma qualificadora do crime de lesão corporal culposa,
eles têm que estar embriagados. Então ele tem que estar com o quê? Com a capacidade psicomotora alterada. Ou ele tem que estar com essa capacidade psicomotora alterada, ou o crime tem que resultar numa lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aí o crime vai deixar de ser uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, vai passar uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Muito cuidado, pessoal. Vamos com tudo. Continuando, pessoal. Artigo 304. Deixa eu só tomar uma água aqui. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião de sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade pública, detenção de 6 meses a 1 ano, multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então nós estamos o famoso crime do Código Penal que está no Código de Trânsito Brasileiro, que é o omissão de socorro. Então, quando você, numa ocasião de sinistro, deixar de prestar o quê? Sinistro é o quê? É o antigo termo de acidente de trânsito que hoje o Código de Trânsito Brasileiro chama de sinistro. Quando você, diante de um sinistro, seja com vítima ou sem vítima, mas no caso aqui o quê? É com vítima, porque tem que ter uma lesão, alguém para você socorrer, né? Acidente sem vítima não tem por que você prestar socorro, né? Então, na ocasião de um sinistro, quando você deixa de prestar o imediato socorro à vítima, ou quando você não pode fazer naquela circunstância, deixa de solicitar aquele apoio por 190 ou 193 da ambulância, do Corpo de Bombeiros. Quando você deixa de fazer isso, você está cometendo um crime de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir um crime mais grave. Tomem cuidado. Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor de veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que trate de vítima com morte instantânea ou ferimentos leves. Então, vai ser aplicada essa pena desse crime, mesmo que o quê? Que na sua omissão, terceiros foram lá e supriu ela, ligou e acionou o socorro. Ou ainda o quê? Quando trata-se de vítima com morte imediata. Mesmo tendo vítima que morreu, você sabe que ela morreu ali imediatamente, você tem que parar e chamar o imediato socorro para ela. Ou também no caso o quê? Se é resultado de um sinistro que tenha a vítima lesões leves, você deve parar e prestar o imediato socorro à vítima. Bacana? Artigo 304 aí. Artigo 305. Afastar-se o condutor do local de sinistro para fugir de responsabilidade o quê? Penal e civil que lhe possa ser atribuída. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Muito cuidado, pessoal. A banca costuma cobrar o quê? Poder trocar ou colocar assim, para fugir de responsabilidade somente civil ou somente penal. Não é. Tanto a responsabilidade, você vai afastar de um local de quê? De sinistro, para ser eximido da responsabilidade. Seja ela civil, de danos, você fugiu, você bateu no carro do vizinho lá e meteu o pé e foi embora, mesmo não tendo vítima, não tendo nada, você cometeu um crime, teve um sinistro. E esse sinistro vai ter o quê? Uma responsabilidade civil, que é o quê? De indenização. Se você afastar, você vai estar cometendo um crime. Então, tanto você diante de um sinistro que você cause responsabilidade penal ou civil, se você afastar deles, você vai estar incorrendo esse crime do artigo 305, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tomem muito cuidado. Artigo 306, pessoal, olha que interessante. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância que determine dependência. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de obter permissão ou carteira de habilitação de dirigir permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Esse aí, pessoal, nada mais é que nós estamos falando aqui, que eu já citei para os senhores, o crime de embriaguez,
é quando a pessoa está no crime de embriaguez, que é o mesmo que capacidade capacidade psicomotora alterada. Isso aí, ó. Nós estamos falando de capacidade psicomotora alterada. É o crime de embriaguez, que é uma pena de detenção que de 6 meses a 3 anos. Beleza, pessoal? Tomem muito cuidado aí. Vamos ver aqui o inciso primeiro dela. Parágrafo primeiro. As condutas previstas no caput desse artigo serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 30 miligramas de álcool por litro de alveolar. Então, um ponto importante é 6 decigramas de álcool por litro de sangue, no caso foi exame de sangue, ou 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar. Por que eu falei com os senhores 34 aqui? Porque 34 é o valor aferido na maquininha que a gente usa lá. Como eu, como professor, como policial militar rodoviário, é o valor que a minha maquininha apresenta. Quando a máquina apresenta 34, quer dizer que o valor considerado é 0,30, beleza? Que é o mesmo que o quê? 3 miligramas de álcool por ar alveolar expelido pelo pulmão, beleza? Pelos pulmões, né? Inciso segundo, constatada por sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN autoridade alteração da capacidade psicomotora. Os sinais que o CONTRAN especifica que é alteração da capacidade psicomotora é o quê? É o andar cambaleante e a fala desconexa. Então tomem muito cuidado com esses dois sinais, que esses dois sinais são a fala alterada e o andar cambaleante, quer dizer o quê? Alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou de tóxico, exame clínico, perícia, vídeo, prova, testemunhal, outros meios de provas em direitos administrativos observado o direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou tóxico para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. Resolução 432, 2013, CONTRAN. O que eu quero que o senhor frisar para os senhores aí? Tomem muito cuidado, que mesmo quando você recusa a realizar um teste de alcoolemia, ou você também não se recusa a fazer o teste de alcoolemia, ou quando você também afirma que bebeu e também não vai fazer o teste de alcoolemia, mesmo você não fazendo esse teste, o agente pode constatar aquele teste, aquela circunstância, e efetuar o quê? O crime de embriaguez, mediante os sinais que você apresenta, que é o quê? A fala desconexa e o andar cambaleante. Se o agente constatou isso e percebeu esses sinais do hálito etílico, desordem nas vestes e o andar cambaleante, ele pode fazer o quê? A sua prisão pela embriaguez, com base nos sinais. O simples fato de você recusar não quer dizer que você não vai estar com a capacidade psicomotora alterada ou vai estar sob influência de álcool. Então tomem muito cuidado com isso aí. Parágrafo 4. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade de Tecnologia, para ser determinar o previsto do caput. Normalmente, pessoal, muito cuidado com isso aí, que a gente usa o etilômetro, o modelo BAF 300. Ele que vai fazer essa aferição e ele tem um certificado de verificação do Inmetro. Partindo para o artigo 307. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com
fundamento neste Código, pena de detenção de 6 meses a 1 ano, com nova imposição adicional a idêntico prazo de suspensão ou proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre quando o condenado deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º, a permissão ou a carteira de habilitação. Muito cuidado com isso aí, pessoal. Então, quando você viola a suspensão ou proibição de obter essa carteira nacional de habilitação, você violou aquela suspensão, você está cometendo um crime de pena de detenção de 6 meses a 1 ano, e o quê? Que vai te acarretar o quê? Com a imposição adicional de um novo prazo idêntico à suspensão que você teve. Se você for flagrado, então você vai ter um novo prazo idêntico de suspensão. E pior, quando você também teve uma condenação lá no artigo 291, teve uma condenação de suspensão lá, por sentença judicial transitada e julgado, você tem 48 horas para entregar sua carteira nacional de habilitação. Se você não entregar nesse prazo de 48 horas, você vai incorrer nessa mesma pena aqui do crime do artigo 307, que é violar a suspensão ou proibição de obter carteira nacional de habilitação. Tomem muito cuidado, que tanto o fato de você for flagrado durante o período de suspensão, quanto ao fato de você deixar de entregar, no caso, uma sentença transitada e julgado lá no prazo de 48 horas. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa, competição automobilística ou ainda de exibição de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de obter-se carteira nacional de habilitação. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal com natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse Código. Então nós estamos vendo aí aquelas pessoas que gostam de disputar corrida ou exibição de manobra, e aquelas pessoas que participam disso aí, ele vai estar incorrendo no crime de trânsito do artigo 308, que tem a pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Mas o quê? Se desse fato dessa participação de o quê? De exibição de manobra, ou corrida, disputa em via pública aí, resultando uma lesão corporal de natureza grave, e ficar demonstrar que ele não quis nem assumir o risco de produzir aquele resultado ali, ele vai ter uma pena privativa de liberdade. A pena vai sair de detenção para a pena de reclusão e vai passar de ser de 3 a 6, e não vai sair de 6 meses para 3 anos e vai para o quê? De 3 anos a 6 anos. Então vai ser isso aí uma qualificadora do crime do artigo 308. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto resultar a morte e as circunstâncias demonstrar que o agente não quis nem desejou assumir o risco de produzi-lo, a pena será de o quê? Privativa de liberdade de reclusão de 5 a 10 anos. Então, vamos lá. Pena do crime caput é o quê, pessoal? O caput do crime lá, que é o quê? Disputa de corrida, participar em via pública de corrida, disputa ou exibição de manobra de perícia, pena de detenção de 6 meses, 6 meses a 3 anos, 6 meses a 3 anos, e se ele o quê? Se desse crime ele resultar numa lesão corporal grave, não assumiu e nem quis o resultado, aquele resultado, a pena já vai passar de detenção para reclusão de 3 anos a 6 anos, e se resultar a morte, o parágrafo 3º vai falar o quê? É o quê? Pena de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas. Beleza? Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou ainda cassado o direito de dirigir gerando perigo de dano. Artigo 309. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Muito tranquilo isso aí, pessoal. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada ou com habilitação cassada
ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado físico, de saúde física ou mental, ou por embriaguez não esteja em condições de conduzir com segurança. Detenção de 6 meses a 1 ano, pessoal, ou multa. Pena, esse aí é o quê? Aquele que entrega o carro para inabilitado. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospitais, estações de embarque ou desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano. Muito interessante isso aí, pessoal. Então, até o fato de trafegar com velocidade incompatível em determinados locais, você pode estar praticando um crime de detenção de 6 meses a 1 ano. Bacana? Passar um bizu para os senhores aí, ó. Condução de veículo a condução de veículo com tração animal ou propulsão humana não cabe ao CTB. Não é um crime de trânsito. Coloquei para os senhores aí. Já veículos elétricos estão da categoria de veículos automotores, sendo assim um crime de trânsito. Mas se tiver o quê? Um veículo automotor que vier acontecer um sinistro com um veículo de propulsão humana ou de tração animal, aí já passa a ser um crime de trânsito, dependendo da circunstância, pode chegar. Bizu, olha o bizu aí, pessoal, que interessante. 5 crimes que ocasionam a suspensão. 5 crimes que ocasionam suspensão. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal de veículo automotor, capacidade psicomotiva alterada, sob influência de álcool, que é o 306, ou a participação de corrida ou disputa e competição, que é o artigo 308. E, por fim, violação de suspensão de direito de dirigir. Todos esses crimes aí têm a pena com pena de suspensão do direito de dirigir, beleza? Vale destacar que o artigo 304, que é aquele caso de omissão de socorro, não caracteriza a suspensão do direito de dirigir, a menos que a pessoa seja reincidente nessa circunstância. Previsões de reclusão para 3 crimes apenas: o homicídio culposo com injeção de bebida alcoólica, lesão corporal culposa com embriaguez, que é a capacidade psicomotora alterada, e o crime de racha, que é aquele de dirigir ou demonstração de perícia. Eles são os 3 crimes que têm a modalidade de reclusão. Tomem cuidado com isso aí. Questãozinha de concurso aí que caiu da mesma banca que caiu no último concurso aí de São Gonçalo, se não me engano. Primeira questão, olha, de acordo com a Lei Federal 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, né, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, mais precisamente no capítulo 19, que aborda o tema dos crimes de trânsito. É correto afirmar que praticar homicídio culposo, a alternativa, a letra A, vamos ver qual que é a opção correta aí. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor é punido com pena de reclusão. Nós vimos aí, pessoal, que praticar homicídio culposo, a pena do caput é o quê? Detenção de 2 a 4 anos. Nós temos a qualificadora, mas aí falou do caput do artigo, não falou que é a qualificadora. A alternativa B. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentar de 1/3 a metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Correto. Nós vimos aí que o quê? Quando ele não possui carteira de habilitação e comete o quê? O homicídio culposo, ele vai ter uma pena de aumentar de 1/3 a metade. Inciso C. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é punido com pena de detenção se o agente que conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência e se o crime resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Nós sabemos aí que essa qualificadora do crime de lesão corporal, via de regra, o crime é de detenção, mas essa qualificadora de estar com a capacidade psicomotora alterada
vai deixar o crime de ser de detenção e vai passar para o crime com a pena de reclusão. Então está perfeitamente errado aí. E aí falou o quê? No caso de lesão corporal grave ou gravíssima. Vamos olhar lá só para os senhores terem noção. No caso de lesão corporal grave ou gravíssima. Beleza, mas nós vimos que a pena é de reclusão, pessoal. Aí olha aí na tela para os senhores verem. Beleza? Parágrafo 2º. Então, alternativa C também está errada. Vamos lá, alternativa D. Deixar qualquer ocupante do veículo após o sinistro de prestar imediato socorro, de prestar o socorro posterior à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade pública constitui que não é deixar qualquer pessoa, ou também socorro posterior, é o imediato socorro, é o artigo 304, a alternativa D também está errada, pessoal. Então nós vimos aí que essa questão 37, a alternativa B, pelo que parece o candidato marcou a opção correta, né? Com certeza um aluno do Vale aí. Vamos ver se tem mais alguma questãozinha, pessoal. Também mais uma questão que também caiu na prova, essa aí, se eu não me engano, foi de Betim, pessoal. Olha aí, Lei 9.503, institui o Código de Trânsito Brasileiro, no qual está especificado no artigo 298 circunstâncias que sempre agravam as penalidades do crime de trânsito. São as agravantes lá que nós falamos, hein? Tendo o condutor do veículo cometido a infração. É para marcar a errada, aquela que não está lá. A alternativa é não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Letra B, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente do veículo. Letra C, sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestre. Ou com letra D, com dano potencial para 3 ou mais pessoas, com grande risco de grave dano material a menores de 18 e maiores de 60. Vamos ver aí, ó. Eu já, particularmente, eu não me recordo de ter visto grande risco a menores de 18 e maiores de 60. A princípio, analisando, lendo rapidamente, que já iria na D. Vamos dar uma olhada lá nas circunstâncias, olha. Utilizando-se o veículo sem placas ou com placas falsas ou adulteradas, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com permissão categoria diferente do veículo, ou com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Olha para os senhores verem, não fala nada. Então vamos ver lá de novo a questão. Não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação, certo. A letra A. Com permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação diferente da do veículo, certo. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestre, certo. Com dano potencial para 3 ou mais pessoas, grave risco, dano material a menor de 18 mais 60? Não, isso aqui está errado. Nós vimos lá que é dano patrimonial de terceiros, alternativa D. Isso aí o aluno aí marcou errado aí de Betim. Então, provavelmente não é um aluno do Vale. O aluno do Vale não vai errar isso aí, né, pessoal? Então, essa questão 44, opção D. Então, basicamente, pessoal, queria deixar isso aí de revisão para os senhores. Acredito que vai cair ou sobre penalidades, medidas administrativas, que eu acho que é menos provável, mas pode cair. E, mais especificamente, eu dou uma revisão turbo de crimes de trânsito, que é circunstâncias agravantes e os crimes em espécie. Muito cuidado com o crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Basicamente é isso aí. Fiquem com Deus, continuem os estudos. Reta final, vem pro Vale, vamos junto. Fiquem com Deus. Valeu, minha continência pros senhores. Um recado para você que vai fazer esse concurso aí em Ribeirão das Neves. A prova da GCM de Ribeirão das Neves está chegando e o Vale Concurso te aguarda em uma super revisão presencial. No próximo sábado, agora dia 8, estaremos de 8 às 18 horas aí em Ribeirão das Neves, trazendo para vocês as nossas apostas finais.
uma excelente oportunidade para você revisar todo o conteúdo do edital e ainda ajudar uma instituição. Serão várias dicas e bizus focados nos pontos mais importantes cobrados pela banca e BGP. Além disso, será um aulão beneficente e estaremos arrecadando alimentos para aquelas pessoas que mais precisam. Olá, eu sou o Gleidson Paixão, sou GCM de Ribeirão das Neves e aguardo você aqui pro aulão para que no futuro nós possamos trabalhar juntos, protegendo a sociedade.